Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa noite bastante frio, né? Hoje, por enquanto, está 9 graus aqui no sul do Brasil, aqui no estado do Paraná, né? Mas a tendência é que esfrie ainda mais. Estivemos hoje de manhã aí na escala dos 4 graus, com sensação térmica muito abaixo do que isso, né? Então, esse final de semana ainda está prometendo muito frio para cá, nessa região, e ainda não temos aí presença de geadas, mas temos a presença de neve no sul do estado do Paraná, estado de Palmas, né? Então, já tivemos neve por lá na tarde de ontem. E aqui em Ponta Grossa existe essa previsão também, né? Agora, a cidade aí nunca teve neve, agora existe essa previsão de cair neve aqui na região, mas a gente está aguardando e quem sabe a gente pode ver esse mistério da natureza. E por falar de mistério, hoje nós estamos com a nossa quarta aula sobre os mistérios do tarô. Então nós tivemos aí a aula 1, a aula 2. Na aula 1 foi feita uma introdução sobre o tema do tarô. Na aula 2 foi falado sobre os arcanos maiores. E na aula 3 foi começado a falar sobre os arcanos menores, onde foi falado sobre as cartas de paus e a carta de espadas. Então, se você perdeu, você entra aqui na escola, aí na academia aqui, dá uma observada aí, acha aí, encontra aí as aulas relativas a esses temas aí e acompanha. E hoje nós vamos fazer o encerramento deste conteúdo, onde nós estaremos falando sobre os arcanos menores, envolvendo aí a questão das cartas de ouro e de copas. É isso, né? Acho. Então, pessoal, hoje, mais uma vez, a nossa amiga Leila Sara com a gente. Boa noite, Leila. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Boa noite, professor Klemba. Boa noite a todos. Hoje eu encerro essa parte do tarô, né? Com a copas e ouros, os menores. Dou mais uma faladinha, uma resumida nos maiores. Se der tempo, eu mostro. Volto a mostrar alguns tipos de tarô que eu tenho, porque eu tenho muito, não dá para mostrar todos. E termino falando sobre a vida do Crowley e a importância que ele teve no mundo do ocultismo. Que bacana. Eu já de antemão quero te agradecer por essa oportunidade de você compartilhar essas 4 aulas com a gente aí, trazendo seus conhecimentos. Nossa, foi muito bacana porque a gente pôde aprender bastante, porque todo mundo acha que tarô é uma coisa simples de observar, olhar e não é bem assim. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter sabedoria, tem que ter discernimento para falar sobre o assunto, né? Então, se você não tiver dentro desse tema, não adianta muito. Então, para nós aqui da escola foi assim bastante interessante ter você falando sobre esse tema aí. Eu quero já te agradecer. Então vamos à aula. Então, hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou começar já falando dos arcanos, né? Eu vou começar falando sobre, como a gente já falou sobre paus e espadas, né? Tem a foto dos elementos aí das cartas, professora primeira. Já falei, né? De paus, de espadas. Agora o coraçãozinho ali, né? Vou falar de copas e depois de ouros. O naipe de copas é o naipe mais emotivo do tarô, né? Estou falando em relação ao naipe inteiro. Ele trata das emoções, do sentimento, da intuição. Ele é representado pelo elemento água. A água está muito ligada às emoções, principalmente também no baralho cigano, quando você vê muita carta com água, urso polar com água, alguma coisa, então tem referência, mas não é igual ao baralho cigano, só apenas a água é sempre demonstrada como emoção. Os signos referentes ao naipe de copas são Câncer, Peixes e Escorpião. Então, vamos para a primeira, as 4 primeiras cartas, professor? A primeira cartinha ali é o As de Copas, que significa, os ases no tarô é sempre um começo,
mas você precisa sempre saber conectar a carta que vem antes, depois, em cima e embaixo, o começo de quê? Mas sempre é um início bom, geralmente, uma mudança. No caso do As de Copas, ele significa amor abundante, felicidade, felicidade que transborda, sentimentos de amor, de paixão. Depois, do lado, temos o 2 de Copas. Aí entra a parceria, o apoio, a união, pessoas unidas, tanto no amor como na amizade, no trabalho. Quando a gente está fazendo uma consulta de amor, dependendo das cartas que vêm ao redor, significa até união espiritual, almas gêmeas, dependendo do que as outras cartas vêm. Né? Ela é muito mais uma carta de amor do que os próprios enamorados ou os amantes. Depois temos o 3 de Copas. É a próxima, professor, depois desse casalzinho aí. 3 de Copas. Conseguiu achar? É que está desfocado? Acho que não. Está aqui ela, não está? Não é essa aqui? Depois dessa, não tem esse casal? A Copas, depois é a terceira carta. É que o senhor ampliou muito, ela sumiu. Tem que diminuir um pouco. Ah, desculpa. Ela sumiu. Ficou gigante. Apareceu? Mas só que ela está enquadrada só para a direita. Tem que puxá-la para a esquerda. Ela tá. Ah lá, agora ela cresceu de novo. Espera aí. Para mim está saindo normal aqui a imagem. Não. Para nós aqui, ela está saindo 2 cartas gigantes. Então, espera Pode aí, deixar pequeno. Então, vou puxar aqui assim. Melhorou? Mais um pouco. Isso. E também sobe um pouco, que não, ela está pela metade. Ela está muito grande. Nossa, que estranho. Ela desconfigurou. Aí tem o 3 de Copas, né? Que é essas pessoas comemorando, levantando a taça para cima, que está em amarelo e vermelho ali. 3 pessoas comemoram, festejam, brindam. Se for relacionamento, né? Se for conquista de um relacionamento, é como festejar o amor. Mas no trabalho pode ser que você suba de cargo, coisas boas aconteçam. Depois, a professora está cortando ainda o 4 de Copas, que é a última dessa página. Joga para nós. Um minutinho, já estou verificando o que está acontecendo aqui. Ela desconfigurou. Tá. Lá no YouTube está saindo normal, Sara. Tá? Bom, então eu vou falar, porque para mim não tá. Eu vou falar, então. 4 de... Aí já pulou para outra. Já está no 10 aí. Voltou, aí é o 10. Voltou. Deixa eu só... É que elas ficaram muito grandes para a página, por isso. Sim, eu já vi isso aqui. Aí. Agora tá certo. Agora é o 4 de Copas. Tá certinho. Refere-se a uma pessoa que está entediada, não está aberta a conversa, se fechou, não quer ajuda, está só vendo o lado negativo da coisa. Uma pessoa em depressão, geralmente essa carta também aparece. Pode pular para o próximo quadrante, professor? Quem sabe arruma. Aí, 5 de Copas. É praticamente a continuação do 4 de Copas. É muito semelhante essa carta. Você vê um homem bem triste, cabisbaixo, né? São aquelas pessoas que vivem do passado, vivem lamentando leite derramado, fazem escolhas erradas, não assertivas, e depois fica se lamentando, mas também não tem coragem de lutar. A pessoa fica lá reclamando, igual velha reclamona, fica reclamando, ou fica vivendo aquelas coisas boas do passado. Mas se forem coisas negativas, aí a pessoa afunda mesmo, porque ela fica só remoendo aquele fato negativo, remoendo, né? E sem ver que a carta aí não está aparecendo, tem várias copas ao redor dele, soltas, ou copas ali que estão derramadas, significa que tem outras opções.
Depois vem o 6 de copas. Professor, o senhor está aí? Caiu? Sim, estou aqui. É que não tá, bom, não tá aparecendo. Se no YouTube o senhor confere se lá tá aparecendo, porque para mim não tá. Tá, no YouTube tá normal. Então tá bom. 6 de copas. Questão dos... Continua ainda, né? Aquele saudosismo, porque o tarô ele vem contando uma história, né? Até chegar nas cartas do rei, da rainha, da corte, né? É questão do saudosismo, das recordações, nostalgia do passado, coisas que as pessoas guardam no coração. Mas só nesse caso aí já está meio que saindo da depressão do 5, né? No 6 ela já guarda coisas boas, ela lembra o passado, mas ela guarda coisas boas. No 7 de copas, traz a fantasia, os sonhos, a pessoa vive de sonhos, tem muitas opções e não sabe o que escolher na vida. Sabe aquela pessoa meio bobolegre? Inocente, sonha, mas não sabe que caminho tomar? É o 7 de copas. O 8 de copas, acho que foi 5, 6, 7, 8 nessa página. O 8 tá aí, professor? O 8 de copas? Quando a pessoa parte sem olhar para trás, deixar os sentimentos para trás, virar a página, seguir em frente, nova vida, novo ciclo. O contrário do 5, né? Já é uma pessoa mais com atitude, uma pessoa que enfrenta a vida. Não, acabou, virei a página, tchau, fui, boa. Aí pode trocar, professor, porque agora vem o 9 de copas. Acho que vem o outro quadrante de fotos. Se eu coloquei, não sei se foi nessa. Aí, 9 de copas, sentimentos de gratidão, pessoa que é grata, né? Bem-estar, vitória, energia positiva, comemoração, muitas vibrações de sorte. Geralmente, o 9 de copas, ele vem para aquelas pessoas que sabem ser gratas. E ela aparece no jogo sempre do lado de uma dádiva divina, porque a prosperidade não vem sem gratidão. Se você é uma pessoa que não sabe agradecer, se você é uma pessoa avarenta, uma pessoa egoísta, jamais você vai ser próspero. Então, o 9 de copas, ele vem falando sempre como se fosse uma bênçãos divinas, dádivas do céu para você. Então, você foi tão legal, você foi tão bom, que como se o Eterno reconhecesse, né? Aí vem o 10 de copas, festejo, gratidão, felicidade, amor, família, prosperidade, conquistas, ganhos e festas. O 10 de copas também para amor, ou você quer formar uma família, ou sua mulher ficou grávida, e sai o 10 de copas, significa que vai ser próspera aquela gravidez, aquela família formada vai ser unida, vai ter felicidade. Para negócios também, o 10 de copas, tipo, você vai subir de cargo, ou então a empresa que você abriu vai ter muito sucesso. É uma carta que coroa tudo, ou seja, uma felicidade plena e merecida. Aí, professor, acho que o pajem de copas, a pajem de copas está aí. Pajem de copas ou príncipe de copas, ou em alguns baralhos, princesa de copas, tá? Pajem não é bobo da corte, pajem é príncipe ou princesa. O que inicia boas notícias, traz o que é novo, motivação, pessoa com autoestima. Lá em cima, o pajem de copas, apesar de todos os pajens serem um pouco imaturos, meio infantis, eles também trazem sempre uma notícia, né? Aí você tem que analisar as cartas que estão do lado. No caso aí, ele já traz uma notícia boa, de comemoração, de alegria, mas você tem que olhar dos lados. Depois vem o cavaleiro de copas. Ele traz amor, boas intenções, romantismo, ele é conquistador, galanteador, sentimentos. No caso de amor, se vier esse cavaleiro de copas com aquela lá do 2, o 2 de copas que eu falei lá no começo, significa grande união das pessoas, um namoro que vai dar certo, um casamento, uma união de almas. Depois vem a rainha de copas. O professor voltou lá para o começo. A rainha de copas. Isso. Ela vibra na bondade, na felicidade, ela conquista as coisas com gratidão,
que possui no coração. Ela representa uma pessoa emotiva, bondosa, tranquila, sempre pensa nos outros e age pelo coração. Algumas rainhas, como a de espada e a de paus, elas são bem diferentes. A rainha de copas é a mais bondosa, né? A mais paciente, a mais amorosa de todas as cartas da corte. O rei não é muito diferente. Ele também traz felicidade, pessoa realizada no amor, conquista amorosa, são sedutores. Se você estiver namorando um rei de copas, também presta atenção nesse lado, né? Porque ele também gosta de seduzir. Trazem bondade, sentimentos de puro amor. Realização emocional. O lado negativo do rei de copas, por ele ser sedutor e muitas mulheres ficarem ao pé dele, ele pode se tornar egocêntrico. Então, você tem que analisar o que vem ao redor, né? Se ele não está levando pelo lado negativo da carta. Agora, professor, passamos para o naipe de ouros. Já foi, né? O naipe de ouros, ele representa o elemento terra. Tudo que vem da terra, minerais, alimentos, água, chuva, tempestade, tudo que refere-se à terra, ao cultivo, à fortuna. Ele vem trazendo toda a questão material, concretismos, aquisições, conquistas, bens, signos touro, Virgem e Capricórnio. Então, a gente começa com o As de Ouros. O As de Ouros, ele traz algo novo, a manifestação de uma coisa nova, sorte, sucesso, boa nova, começo de uma realização material, saúde e amor. É uma carta muito boa, tá? É uma carta muito boa. Depois vem o 2 de Ouros. A carta do equilíbrio, né? A carta também de saber equilibrar as coisas. Ela traz a questão de saber como se adaptar perante situações novas. Ela significa transposição de obstáculos. Para o amor, é uma junção de equilíbrio. Também pode ser escolhas. De repente, você está aí, sai essa carta com outras meia bêbadas do lado, meia que não são muito boas. Pode significar que o seu marido pode ter outra, ou o seu namorado pode estar pensando em outra e tem você. Opções. Ela é muito boa para o amor, mas depende do que vem dos lados. Então, por isso que nem que o professor falou. Não é assim, eu vou ler, vou colocar as cartas ali, boa, é esse o vaticínio. Não é assim, você tem que estudar carta por carta e conjunção de uma com cada uma. Cada naipe são 14 cartas, você tem que saber casar com os 4 elementos. Depois vem o 3 de ouros, valorização, reconhecimento, aplausos, algo que se desenvolve para prosperar. Depois vem o 4. Continua aí, professor, porque para mim está pequeno, não sei se o 4 de ouros está nessa página. Tá? Deixa eu ver. 3. Vem o 4 de ouros. Ele representa a avareza humana, acho que é a última cartinha. Aquele homem avarento, né? A ganância, o sentido de apego, alguém que não consegue ser generoso, não consegue ser grato, não consegue dizer obrigada, nem reconhece e totalmente frio e calculista. A carta do egocentrismo, a carta da pessoa que acumula, a carta da posse, só que ela também acumula karma, né? Ao ser assim, ela não ser generosa, ela acumula karma. Depois que ela juntou esse patrimônio, ela pode ter um câncer aí, uma doença, e nada desse dinheiro que ela juntou vai pagar para uma cura, por exemplo. Então, é uma carta de aviso para você também que guarda, não usufrui, não usa para nada, entendeu? E também não faz caridade. Então, é uma carta bem, bem complexa. Depois vem, agora troca, né, professor? Os 5 de ouros. É uma carta bem chata. Ele traz a pobreza, a miséria, aquela pessoa que implora, aquela pessoa que rasteja por algo, falta de recursos materiais, implora por amor, aquelas mulheres que se ajoelham, né, quando o namorado dá o chute, não larga de mim, vou me matar, sabe, tipo assim, muito quando sai em amor, né, a gente tem que saber lidar com essa carta. Depois eu vou explicar como é que você deve falar com o seu consulente, né,
Porque você não pode dar um vaticínio, falar pabuf, assim. Tem gente que já se matou por causa de ver tarô e a pessoa não soube como falar. Por isso que eu falei que o tarô é um psicólogo, você tem que saber falar com a pessoa. Senão você acaba com a vida da pessoa, né? Então, por ela ser uma carta da pessoa que se rasteja, que se humilha, né? Num relacionamento, também ela também traz também falta de saúde, tanto emocional, né, psíquica, e também porque a pessoa não tem otimismo, não se dá o valor, então a pessoa também pode entrar em depressão. Então é uma carta uma energia muito pesada. Depois vem o 6 de ouros, a famosa carta da ajuda. Ajuda e também ser ajudado. Se de repente você pergunta, eu estou numa situação difícil, será que alguém vai me ajudar? E sai essa carta, é a carta da ajuda, né? Quando ela aparece, significa que até quando você não espera, né, que você não está esperando, essa ajuda vai vir, uma carta muito boa. Depois vem o 7 de ouros. Ver os frutos do seu trabalho, né? Você labutou a vida inteira, ou então você estudou, você quis conquistar algum mérito, né? Então é aquela carta do regozijo, né? É a carta do esforço que você plantou, você vai colher, né? Esperou, né? Não para querer colher os bons frutos, mas por merecimento, né? Só que se ela vir com cartas negativas, né? Você colherá o que você plantou. Então, se você plantou flores, né? Você vai receber flores. Amor. Agora, se você plantou espinhos, ela também, dependendo das cartas que veio do lado, o tarólogo vai ver que você vai ter uma vida cheia de tropeços. Pode trocar, professor. Aí vem o 8 de ouros. Essa carta, ela pede para você se dedicar, se mexer, se empenhar, não procrastinar. Sabe aquela carta da pessoa, hoje não, que fica no sofá comendo bolacha? Depois eu vou. Depois eu levo o cachorro para passear, depois eu arrumo a cozinha, depois. Então, é a carta da procrastinação. E, geralmente, quando você abre o jogo, você vai ver o que vai acontecer com aquela... É a carta da pessoa preguiçosa, desanimada. Mas não depressiva, só preguiçosa mesmo. Chega a ser a carta dos oportunistas. Tipo, eu sou preguiçoso, sempre vai ter alguém que vai fazer para mim. Depois vem o 9 de ouros. Traz um momento pleno da vida. Curtir, bem-estar, ficar em plenitude, sem se preocupar, né? Em harmonia. Nesse caso, é a pessoa que curte a vida, mas faz as coisas e curte porque merece. Você entendeu? Está curtindo, colhendo os louros também porque ela é descolada, ela não esquenta com as coisas, ela não é, tipo, depressiva, ela não fica com pensamentos negativos, aquela pessoa que você gosta de conversar, que ela te levanta o espírito, então é essa carta. Depois vem o 10 de ouros, traz a finalização, como todo 10, que eu venho falando, todos os 10 antes de entrar nas cartas da corte, né? Concretização, esforço, trabalho, saúde, realização e sucesso. É uma ótima carta para realização. Depois vem o pajem de ouros. Todo pajem anuncia algo, como eu falei, tanto o início, aí você tem que ver em volta para ver o que ele vem te trazendo, se é uma notícia boa, se é ruim, se é saúde, se é morte. E também é uma chegada, também é um início de alguma coisa, né? O de ouros é o pajem que é o mais curioso do baralho, ele é o espertalhão, né? O que vai devagar, mas que vai com inteligência, ou seja, aquele que come pelas beiradas, falando assim, né? Aquele que todo mundo pensa que é idiota e que no final ele passa a perna em todo mundo. Então, quando uma carta dessa sai, se você está enganando alguém, e você está achando que a pessoa é idiota, é burra, e sai essa carta, então você já se ferrou, porque ele já está sabendo lá na frente, né? Ele viaja lá na frente, ele já sabe a resposta. Então, tome cuidado, né? Se você estiver enganando alguém no amor, nos negócios, né? Roubando alguém, o cara já está sabendo lá na frente quem você é. Então, ele é muito esperto, e ele não é de falar, ele não é de contar para ninguém. Ele guarda para ele mesmo, mas ele sabe agir. Depois vem o cavaleiro de ouros. Todo cavaleiro indica ação, fazer, movimento,
pode representar algo que chega, mas é bem lento. Ou seja, as coisas vão acontecer, mas demora um pouco, mas é sólido. De repente, vem um empresário consultar comigo, Leila, eu vou abrir uma empresa, já está a construção, está finalizando, aí sai esse cavaleiro de ouros, aí eu vou falar para ele, olha, vai ter alguns probleminhas ainda, se você fosse inaugurar em junho, você não vai inaugurar em junho, você vai inaugurar em outubro, em novembro, entendeu? Porque ele vem, ele é lento, só que tem um detalhe, ele é lento, mas ele é correto. Ele é lento, mas as coisas dão certo. Então, é melhor você... É a carta que te incentiva a ter paciência. Ele vem devagar, mas ele vem fazendo corretamente, né? É a carta contrária, né? Do apressado come cru. E no amor, por exemplo, será que o cara vai me pedir, me colocar aliança no dedo, vou casar? Aí vem aquele cara lento, né? Expresso jabuti, ele não decide, ele não sabe se compra uma bicicleta, se casa, então ele fica enrolando a noiva, então também significa isso no amor. Depois a gente parte para a Rainha de Ouros. Uma das rainhas mais bonitas da corte, traz a beleza, o cuidado com a aparência, a segurança, está bem de saúde e de vida. Ela é tipo assim, se você está consultando de amor e sai uma rainha e você não sabe, ou então você paquerou uma mulher muito bonita, então saiba, se ela aparece no jogo, que ela também está afim de você, pela beleza, pelos predicados morais. Então, ela é muito mais ligada a essa parte do amor e também da saúde. E o Rei de Ouros é muito parecido. Geralmente, o rei e a rainha, eles têm lados iguais nas cartas, né? Simboliza o poder, o sucesso, a segurança, a estabilidade financeira, pessoa decidida, pé no chão, realização, sucesso e sorte. Então, professora, aí encerra-se todos os arcanos menores do tarô. Aí eu não sei a sequência que vem aí, resuminhos, né? Resuminhos que eu fiz. Então, se a pessoa estiver assistindo agora ou depois e quiser printar, porque esse resumo que eu fiz das cartas, ele resume cada carta tem um livro. Então, já dá para você começar. E você pode printar ou imprimir essas coisas que eu vou colocar aí, esses resumos, né? Por exemplo, eu resumi a copas, né? Do As até o Rei. E o significado básico, você tem que estudar tudo. Pode passando, professor. Aí o de Ouros, né? Também um resuminho só dos tópicos principais de cada carta, você pode printar ou imprimir. Aí já é um resuminho básico lá atrás da primeira, acho que primeira ou segunda, dos arcanos maiores, né? O mago, a rainha, o imperador, bababá, né? O carro, a morte. Então, aí é o significado. No caso aí, se são cartas para você jogar sim ou não, o que elas significam e o número delas. Pode passar, professor. Aí, eu não vou ficar explicando, abre a carta, põe assim. Aí são métodos de jogar. Então, eu fiz para a pessoa printar, né? Porque aí você já consegue, você vai embaralhar as cartas, você vai cortar em 3 montes, né? Se for para você online, fazer para alguém online, é uma coisa. Se a pessoa estiver na sua frente, na sua casa, na sua mesa, você pede para a pessoa cortar 3 vezes. Aí você também pode ver o fundo de maço, junta os 3 montes de novo, embaralha de novo e começa a pôr nessa ordem. Aí depende, se a pessoa está, a única diferença da pessoa estar ou não é que ela vai cortar, por causa da energia, mas não precisa, o tarô pega. E aí vai, isso aí são só alguns métodos de tiragem, são milhares, inclusive o outro moço perguntou da outra vez se eu posso fazer um método próprio, pode. Você pode tirar com uma carta, usando os maiores. Você pode tirar com 3 cartas. Isso vai da sua intuição, da sua vontade, do seu querer. É o método de pirâmide, eu gosto muito desse método, só que eu uso 15 cartas, né? Ele fala do presente, do passado, do futuro. Então, se você gostar de algum método aí, printa. Já tem o resumo de tudo que eu falei. Existem milhares, existe a mesa real, porque aí é para você jogar tarô.
não é método para jogar baralho cigano, porque tarô não é baralho, tarô é outra coisa, porque existem infinitos tipos de oráculos. Você entendeu? Baralho cigano, baralho dos orixás. Acabou, professor? Aí mais um método. Acho que chegou no Aleister Crowley, né? Só que eu queria falar uma última coisa. Então, concluindo o Aleister Crowley, desde o começo eu venho contando a história dele, porque eu venho falar que o tarô não é tarô sem o Aleister Crowley. Ele foi o detentor de um dos maiores livros de tarô, que é o livro de Thoth. Ele fazia as coisas erradas dele, mas ele foi um ocultista que mantinha contato com os seres do cosmos. Pode ir passando, professor. Ele, ao mesmo tempo que ele foi debochado, ridicularizado, gastou toda a fortuna e morreu na miséria. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem, que quando ele estava, demorou 5 anos para ele concretizar o tarô, quando o tarô saiu, ele já estava de cama doente, e a Frida Harris que correu para lá e para cá com as coisas, e como os ingleses ali não aceitavam esse jeito dele, né? Esse jeito dele estranho de ser, ele fez, a Frida pintou cada carta de tarô dos maiores como um vernissage. Quem não sabe o que é vernissage, é uma exposição de quadros, e assim ela pôde mostrar ao mundo as cartas de tarô. Os ocultistas sabiam o que estava acontecendo, né? Mas, para quem não sabe, Crowley morreu na miséria porque ele não quis o dinheiro dos livros, ele não quis o dinheiro do tarô. Ele deixou uma parte para Frida, uma parte para Otto, né, que era a irmandade lá, que era igual ao Golden Dawn lá, a sociedade secreta, e ele morreu na miséria num hotel. Então, só que as obras de arte, ninguém sabia que eram cartas. Pode ir passando, professor, que eram cartas de tarô. Aí, ó, em seu leito de morte, em 1947, uns dizem 1945, né? Como eu já contei grande parte da história dele, e eu falei que para mim contar toda a vida de Crowley eu preciso de 3 horas no mínimo, eu venho pincelando porque eu acho assim, não tem como você, se você estuda tarô e não sabe de Aleister Crowley, e não sabe que o tarô de Thoth, um dos mais bem elaborados foi de Thoth, então você tem que rever os seus conceitos, porque não existe tarô, né? Eu disse tarô, eu não disse baralho cigano, hein? Tarô. Aí a Frida Harris com a esposa dele. Pode passar, professor. Há algumas obras de arte, que são as cartas do tarô de Thoth, que eu disse que ali, desde a primeira aula, eu disse que ele conseguiu colocar todos as, como se diz, as coisas mágicas que ele ensinava nas cartas, de modo oculto, tantrismo, yoga, sexo, tudo que ele pôde, alquimia, cabala, tudo dentro das cartas, mas só que quem sabe e estuda ocultismo que ia saber. Então, só que era uma carta muito mais completa do que o tarô de Marsella, por exemplo, e como Rider-Waite, que era o inimiguinho dele lá da Golden Dawn, o seu Arthur Waite, então ele conseguiu colocar tudo que ele podia dentro das cartas antes de morrer. E ele morreu sem pegar um tostão, ele não ficou nada para ele, só que quem sabe ler esse tarô vai muito, porque aí tem símbolos planetários, signos, alquímicos, um monte de coisa. É o tarô mais completo que tem. Aí vai vir os preconceituosos, né? Ah, ele é mago negro, ah, ele é cabala negra, aí vai da cabeça de qualquer um. Eu não costumo rotular as pessoas. Eu, como eu estudo o bem e o mal, eu avalio o que a pessoa fez de bem. Vivemos num mundo materialista, rotulador, preconceituoso, então a gente tem que saber muito bem o que a gente fala, né? Pode passar, professor. Muitos não sabem, pode passando. E essa é a Frida Kahlo, né? A médium, a melhor aluna dele, ela que além de desenhar as cartas do tarô, ela que ajudou ele a fazer essa interpretação diferente. Esse é o livro. Não confundam o livro de Thoth
com o livro de Tote egípcio, apesar que ele canalizava Tote, Horus, né, o extraterrestre Lã, ou Aivas, ele dizia que canalizava, isso é problema dele, não sou eu que estou falando, tá? E não confunda quando você for comprar o livro de Tote, que Tote era a encarnação de Hermes Trismegisto, com o livro de Tote do Aleister Crowley, que é o tarô, tá? Tem referência? Tem, mas esse aí é o livro do tarô do Crowley. Pode passar, professor. Muitos não sabem, mas pode deixar aí. Pessoas ilustres, Crowley, será que ele era tão bruxo, tão mago negro, tão ruim, de pessoas do gabarito de Fernando Pessoa, por exemplo, sair lá de Portugal e ter uma amizade sincera, uma troca, apesar que Fernando Pessoa fazia alguns poemas, né, bem soturnos, mas ele era ocultista, para quem não sabe. John Dee, aquele que eu mostrei o selo contra os extraterrestres lá, né, que me criticaram, John Dee era amigo pessoal de Crowley, né, também. Outra coisa, Crowley ajudou muito o povo francês e americano contra os nazistas. Várias fotos do presidente Winston Churchill, ele vem fazendo esse Vzinho com a mão, aí você pergunta, se você for um bom observador, você vai ver que em várias fotos ele fazia esse V. Winston Churchill procurou Aleister Crowley no tempo da guerra, quando os alemães estavam no auge, que ele precisava ir para lá e para cá com os aviões, ele precisava mudar de país, né, a fazer as negociações, e ele tinha medo que o avião fosse abatido ou que alguém fizesse algum complô contra a vida dele. E o que ele fez? Ele procurou Aleister Crowley. Aleister Crowley já estava doente, já estava de cama, né, prestes a morrer, fez um sigilo para ele, o que é um sigilo? São símbolos de proteção com palavras que você vai cortando, eu posso vir aqui um dia ensinar a fazer, você vai cortando, você vai falando, você coloca num papel, no caso aí tinha o V no meio e as palavras mágicas em volta, né? E Churchill subiu no avião várias vezes com esse sigilo, ou ele desenhava no braço ou na mão, que Crowley deu para ele passava no meio dos aviões, bombardeiros, nazistas, ele nem era visto. Ele andava no meio dos soldados ali, ele se escondia, o avião dele nunca foi abatido, nunca levou um tiro, nunca aconteceu nada. E isso, se você estudar profundamente o ocultismo, você vai ver várias declarações de Winston Churchill falando que o Crowley, ele era uma pessoa... Será que ele era do mal? Ele protegeu o presidente dos Estados Unidos. Será que ele era do mal? Então, esse negócio de bem e mal, a gente precisa tomar cuidado de rotular tudo, né? E saber que vivemos numa dualidade. Então, professor, é isso. Se o senhor quiser que eu mostre alguns tarôs, eu trouxe aqui de novo, para quem não quer assistir desde o começo. Se o senhor quiser que eu dou alguma explicação do que é tarô, o que é baralho. O senhor acha legal ou não? Professor? Tá sem som? Voltou. Tá sem som.